Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br. Hoje a gente vai falar sobre camadas ou layer. Vamos abrir o nosso Photoshop. Layer é o seguinte, imagina que você está trabalhando numa imagem e você tem a possibilidade de trabalhar com ela em camadas, como o próprio nome já sugere, e você possa reorganizar essas camadas, justamente para que você possa ter possibilidade de fazer composições variadas e infinitas. Na verdade, se você pretende conhecer Photoshop, trabalhar com ele a nível intermediário, avançado, ou até profissional, quem sabe, você certamente vai usar as camadas o tempo inteiro. Então, se você pretende se desenvolver na ferramenta, fique ligado no vídeo, que a gente vai estar compartilhando aí como que funciona esse maravilhoso recurso. Inclusive, a gente vai dividir isso em alguns vídeos, para que a gente possa estar dando uma abordagem mais completa, explicando alguns detalhes, assim que te permita fazer edições mais interessantes lá na frente. Vamos lá? Então, para que a gente possa visualizar as nossas camadas, existe uma janela que é pertinente a isso, e você pode acessar aqui um window, caso a sua não esteja disponível, você acessa em window, né, layer, então está aqui, a minha já está aberta, né, e aqui nessa janela central, a gente tem justamente as camadas que a gente vai estar criando na nossa composição, e a gente tem os botões em volta, que são os botões que eu vou estar explicando para vocês, para que cada um serve. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai entender os conceitos básicos, né? Quando a gente vê aqui background, e na versão em português, me desculpa se eu falar a tradução errada, eu acho que é pano de fundo, né? A imagem de fundo, imagina que o background é o chão, embaixo dele não pode ter nada, você não pode reposicionar o chão, porque ele é fixo, ele é rígido, né? Já as camadas você pode reorganizar. Então, a princípio, não vejo por que você ter isso como background. Você pode sempre converter esse background em layer. Só para isso, basta dar um duplo clique, basta selecionar aqui, no caso, né, já está selecionado, dá um duplo clique, ele abre uma janelinha já com o nome de nova layer, na nova camada. Se você colocar um nome aqui, né, é o nome que vai aparecer ali, né? Vou botar aqui nome, vou dar OK, ele já aparece, o nome que você colocou. Para você renomear, basta dar um duplo clique em cima do nome, do texto, né? Se você clicar aqui, vai dar outro resultado, depois eu explico o que é, né? Nome, pum, já tem aqui. Ou seja, a princípio é a mesma coisa, olhando, né, do jeito que está agora, convertido em layer, para antes, parece a mesma coisa, mas na verdade não é. A gente tem aqui, agora como camada, a gente pode reorganizar e fazer algumas edições. Então vamos lá. O primeiro botão aqui é o botão de lixeirinha, não está disponível porque o arquivo ele precisa ter uma camada, não pode ter nenhuma camada, então por isso que eu não consigo deletar essa. Mas a partir do momento que eu criar uma, que eu vou fazer agora, clicando nesse botão, que é um botãozinho de duas funções para esse botão, ou ele cria uma camada ou ele duplica uma camada. Para duplicar, basta você clicar na camada que você quer duplicar e arrastar para cima dele, ele duplica, tá? Ctrl Z. Para criar uma nova camada, basta clicar em cima desse botão, pum, ele cria. Quando uma camada nova é criada, ela vem transparente, né? Como que a gente visualiza esse vazio? Porque você imagina assim, dentro do computador, né, dentro do universo de imagem digital, quando você tem branco, branco é cor, né? Apesar do branco não ser impresso, ele é uma cor, e ele reage como uma cor, né? Inclusive existem impressores que imprimem branco. Mas como que você representa a ausência de cor? É justamente aqui, eu vou apagar aqui esse olhinho, que é o olhinho justamente para exibir uma camada ou não. Eu vou desabilitar os dois. É esse quadriculado. Esse quadriculado é a menção de transparente, de vazio. Então sempre quando você visualizar esse quadriculado, significa que ele não tem nada, nem o branco, porque o branco é uma cor também, apesar de não ser impresso na impressora normal. Então a gente tem aqui, ligando o olhinho, né, que exibe. Então a gente tem aqui, se você olhar dentro do thumbnail, nessa janelinha, você visualiza um quadradinho, dando a entender justamente que essa linha é transparente, para que a gente possa entender bacana. Você imagina que você tem uma fotografia e em cima você põe uma folha de transparência, ou acetato, né, que é aquela folha transparente, né, e você coloca uma imagem sobre a outra, essa folha de acetato, você vai ver tudo que está atrás, porque apesar de ter aquela camada de acetato, ela é transparente, totalmente transparente, então permite você ver o que está embaixo, que é exatamente o que está acontecendo. Então eu posso clicar zilhões de layers aqui e nada vai acontecer porque está tudo transparente. Então eu vou dar um Ctrl Z, retroceder aqui, Ctrl Alt Z para voltar mais, né? Então vamos lá. Selecionei aqui a layer que eu quero editar. Vamos, por exemplo, pegar aqui, vamos fazer pegar aqui a ferramenta de shape, vamos fazer um círculo, ok? Fazer um círculo, pum, tá aqui o meu círculo, então aqui tem uma camada com o meu círculo. Então eu posso pegar a ferramenta mover, tá aquele atalho V, e arrasto para qualquer lugar,
né? Justamente o conceito das camadas é isso, é você ter objetos sobrepostos e você pode reposicioná-los. Agora eu vou pegar aqui, só para facilitar o nosso entendimento, eu vou criar uma outra camada, né? Eu vou pegar aqui uma outra layer, né? Eu vou pegar aqui, vou fazer agora um quadrado, vou mudar a cor para vermelho, enfim, só para facilitar a nossa visualização, tá ok? Então a gente tem aqui um círculo azul, um quadrado vermelho, e a gente pode perceber, eu vou botar aqui o quadrado em cima do círculo, justamente porque aqui o retângulo 1, que é o quadrado vermelho, está sobrepondo aqui o objeto da elipse, que é a bola azul, né, que está também em cima sobre o fundo. Se eu, por exemplo, pegar aqui a bola azul e jogar para cima, ela já vai sobrepor o vermelho, então é uma coisa bem visual e simples de entender. Se eu, por exemplo, pegar agora aqui a camada do fundo, que é a foto, e arrastar para cima, eu não visualizo nada, e você pensa, mas por que sumiu? Justamente porque se eu pegar uma foto e botar em cima de outra que tem o mesmo tamanho, apesar de ter uma foto embaixo, você não visualiza nada, né? Porque uma está tampando totalmente a outra, é o que acontece. Mas se eu, por exemplo, eu arrastar aqui com a ferramenta mover, né? Arrastar a imagem, que é a imagem de cima para baixo, você vai perceber que ali embaixo você tem as duas layers ainda estão lá, apesar de você não estar visualizando, então a gente vai deixar aqui atrás, beleza? Então o conceito de camada é esse, é bem simples, porém assim, não subestime esse recurso, porque ele é interessantíssimo, você vai usar o tempo inteiro, tá bom? Então você pode reorganizar, e vamos aqui ver alguns botõezinhos para que eles servem. Como eu disse, o primeiro botão para lixeira, então por exemplo, vou pegar aqui, selecionar o primeiro, vou clicar na lixeira, ele vai perguntar se você quer jogar fora esse botão, sim, ele joga fora, né? Uma outra maneira de jogar fora é simplesmente clicar e arrastar para a lixeira. Dessa maneira, como você clicou e arrastou para a lixeira, o Photoshop entende que você não está na dúvida, você sabe o que você quer, então você vai deletar obviamente e não te pergunta, né? Se você simplesmente clica, ele vai te perguntar que você pode clicar acidentalmente, tá ok? Então, o primeiro botão, o segundo é para criar uma nova layer, já mostrei, beleza? Terceiro botão para criar uma pasta. Essa pasta é basicamente para você organizar quando você tem várias layers que são pertinentes ao mesmo assunto e você tem um arquivo que tem muitas layers. É normal no processo de edição, manipulações mais avançadas, você tem dezenas, às vezes centenas de layers, arquivos bem grandes, né? Então você usa essas pastas para você organizar. Já editou um monte de coisa ali e você não vai editar muito, mas você precisa que esteja tudo solto, então você cria uma pasta. Aí a vantagem da pasta é que você pode ter, botando aqui, pasta aqui do lado, né? Você pode ter dezenas de layers dentro dessa pasta e você pode simplesmente clicar aqui, clicar com Shift para adicionar outras, né? Arrasta para dentro da pasta, igualzinho no próprio Windows ou no próprio Mac, né? E você vai clicar nessa seta, ele vai compactar e vai guardar tudo ali dentro, ou seja, te libera espaço. E se você clica na seta, ele expande e mostra o que está dentro, né? E você pode jogar uma pasta também fora. Quando você clica para jogar uma pasta fora, ele te pergunta, você quer cancelar, ou seja, ignorar o comando? Você quer jogar apenas a pasta, que eles chamam de grupo, ou você quer jogar a pasta e o conteúdo? Se eu jogar a pasta e o conteúdo, ele vai deletar tudo, a pasta e o que está dentro. Se você jogar apenas o grupo, que é o que eu vou fazer agora, acabei de fazer, ele joga apenas a pasta e o conteúdo ele preserva, tá ok? O quarto botão aqui é Layer Adjustment, que eu acredito que seja ajustes de layer na versão em português. Peço desculpa mais uma vez aí se minha tradução não for correta, eu não uso o Photoshop em português há muito tempo. Inclusive, eu já, não sei se eu falei, vou repetir, aconselho você usar o Photoshop em inglês, porque os tutoriais que você vai achar na internet, como esse, por exemplo, eles fazem a menção a funções em inglês. Então, uma vez que você aprenda os termos, não faz diferença se é camada ou se é layer, é importante que você entenda o que é o conceito de layer ou camada e saiba o nome, obviamente, né? Então, eu não sei a tradução do Photoshop em português, mas enfim, ajuste de layer. Então, você simplesmente vai clicar aqui e vai ter uma série de ajustes. Não vou mostrar eles agora, nesse exato momento. Vou fazer um vídeo para falar mais sobre isso, que vale a pena, com outros comandos também. A mesma coisa da camada, que eu vou estar falando sobre esses comandos, que são edição não destrutiva, que eu vou estar falando sobre isso, né? Apesar de que nesse tutorial eu vou dar uma pincelada rapidinho. Aí a gente tem aqui estilo, que é muito interessante, isso eu vou estar falando agora, olha que legal. Então, por exemplo, o que são os estilos? Eu vou pegar aqui essa layer aqui, né? E vou deixar ela aqui, por exemplo. Se eu vou dar um duplo clique nela, ele já vai abrir essa janela de layer style, estilo de layer, né? É a mesma coisa que você clicar aqui. Então, por exemplo, se você clica aqui, você tem essas opções. Se você clica, por exemplo, em Drop Shadow, que é sombra,
né, ele já abre automaticamente aquela mesma janela, tá vendo? Só que o campo sombra já habilitado. Ou seja, eu costumo por padrão clicar aqui 2 vezes, aí ele não habilita nada, e você vai escolher qual botão que você quer, qual o efeito que você quer. Os mais usados, Drop Shadow, repara que ele adiciona uma sombrinha, aí cada campo que você seleciona, repara que aqui à direita, ele vai te mostrar aqui parâmetros, e automaticamente que você vai editar cada um desses parâmetros, e todos esses estilos eles somam e te geram o resultado final, e cada vez que seleciona, automaticamente ele põe aqui um checkbox. Então você deve estar percebendo que toda vez que eu seleciono uma imagem aqui, ele gera um efeito diferente, mas a gente vai estar explicando aqui essencialmente como funciona essa Layer Style, que dá para você fazer zilhões de coisas. Enfim, o Photoshop é muito legal, cara. Cada coisa que você aprende no Photoshop te permite fazer milhões de coisas, depende assim da combinação delas, né? É igual você fritar um ovo e botar com arroz, e você pegar o mesmo ovo com arroz e botar na mão de um gourmet, ele vai fazer um prato totalmente diferente, porque ele sabe fazer a combinação com aqueles poucos ingredientes. Então o Photoshop assim é super legal. E os estilos são muito legais também. Então, por exemplo, Drop Shadow, ele bota sombra, como o nome já sugere, Shadow é sombra. Aí tem esses parâmetros. Aí, aqui o parâmetro importantíssimo, que é justamente o ângulo da sombra. Eu vou aumentar um pouco aqui a distância, ó, e vou aumentar o quanto é difusa essa sombra aqui em size, tá ok? E só para ficar bem visível, vou diminuir aqui e vou aumentar a distância. Para ficar uma coisa bem visível a sombra. E se você arrasta aqui, você está movendo a posição. Repare aqui à direita que ele já te dá um preview, olha. Se você arrasta aqui, ó, ele já te dá um preview de onde a sombra. Então você imagina, se o objeto está aqui, o sol está aqui, projetando aqui, a sombra vem para cá, né? Então tudo um entendimento de física, digamos, né? Então está aqui a nossa sombra, né? Aí a gente tem um parâmetro de distância, como a gente está vendo, a gente tem um parâmetro de suavização. Esse spread é o quanto densa essa sombra, quanto ela é carregada. Você pode aumentar isso e a sombra ela vai ficar maior do que teoricamente ela seria. Então se eu aumentar bastante, como é que ela fica bem grande, ok? Aí vai ser a combinação deles que vai te dar a sombra que você quer. Opacidade, né? Aí você tem os blending, os blend mode, que os mesmos que estão aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Basicamente uma sombra é multiply, que é multiplicar uma imagem, uma camada sobre a outra. Então deixa por padrão, a não ser que você queira experimentar efeitos diferentes com a sua sombra. Mas se você quer uma sombra, multiply, tá? A cor da sombra, também preta, toda a sombra, né? Mas se você quiser algum efeito, você pode mudar a cor da sombra, basta clicar, escolher a cor, escolher o modo de mesclagem, né? Que é os blend, e ter o teu resultado. Beleza, Drop Shadow. Aí a gente tem aqui alguns que são interessantes. Sim, não vou entrar em detalhes de todos. Alter Glow, eu acabo falando de tudo, mas enfim. Alter Glow. Vamos pegar aqui, vamos aumentar ele. Cadê? Size, né? Só para visualizar. Né? Aí você pode, mesmo com o spread, que é justamente para aumentar essa densidade, digamos, né? desse glow, desse brilho. Né? Mesma coisa o modo de mesclagem, padrão está aqui. Você tem aqui uma cor sólida, né? Como essa cor que sai. Ou você pode botar um degradê, que é super legal. Então você pode pegar o degradê aqui, escolher um degradê, e ele já sai um degradê ali com aquele efeito daquela cor, tá ok? Então você vai regular aqui a opacidade dele, o noise, que é um ruído, né? Que você pode perceber que está aparecendo um ruído aqui. Né? Outra coisa, aconselho você botar a visualização desse vídeo em Full HD para que você possa ver os detalhes. Né? Esse tutorial é gravado em Full HD, então se você botar em Full HD você vai ver mais detalhes. 1920 por 1080, aí eu vou deixar aqui padrão, né? Vamos lá, pattern eu uso muito pouco, que são padrões que se repetem. Aí você pode estar selecionando aqui um padrão, ele vai preencher esse objeto com esse padrão, né? Existe um comando de pattern em outro lugar, depois eu mostro. Gradiente, digamos que é o efeito de gradiente que está aqui, mas ele está embutido nessa layer. Então você pode escolher aqui o seu degradê, no caso, né, gradiente. Aqui tem vários, ok? Você pode editá-lo, quando você clica aqui em cima, você pode editar. Nessa janela de edição é interessante, assim, bem simplesinho aqui falando. Você pode escolher qualquer um deles, e aqui embaixo você tem a cor e em cima a opacidade. Então, por exemplo, se você quiser adicionar um ponto, basta clicar em qualquer lugar dessa área aqui, pum, ele já adiciona um ponto, aqui está a cor. Você pode selecionar e botar uma cor qualquer, vou botar verde, por exemplo. Já tem o verde no meio. Beleza? E você tem em cima o sliderzinho de opacidade. Então você vai clicar aqui, por exemplo, e você já tem aqui opacidade. Quanto maior a opacidade,
Apertei Enter, desculpa, aí ele acabou fechando a janela. Volta aqui. Se você botar 100%, ele fica totalmente opaco. Se você botar 50%, meio transparente. Aperto Enter, não tem que apertar Enter, enfim. Não precisa apertar Enter, né? Aí como que você regula existem, enfim, em vez de ficar explicando, vou mostrar. Tem entre um sliderzinho e outro, igualzinho na cor aqui embaixo, sempre que você seleciona um, ele tem esse sliderzinho. Quando você seleciona um slider, ele te permite pegar esse justamente... Vai ficar mais fácil aqui para a gente visualizar aqui com a cor. Vou jogar fora aqui, por exemplo, vermelho. Se eu pegar esse botão intermediário entre o vermelho e o amarelo e arrastar para cá, você traz o ponto médio entre o vermelho e o amarelo para próximo. Aí você faz o degradê ficar mais compacto de um lado e mais extenso do outro. Tá, ok? É o que está acontecendo aqui, ó. Então, digamos que o ponto médio, que é o laranja, ele fica bem próximo. Então você está regulando o ponto médio. E o ponto médio normalmente fica no meio. E a mesma coisa para a transparência. Então aqui está a transparência. Você vai dizer que aqui, por exemplo, é 100% transparente. 100%. Apertei 100%, pum. Na verdade 0%, ou seja, totalmente transparente. Aí, esse pontinho significa que aqui, exatamente em cima do verde, ele está 50% transparente. Se você quiser que essa transparência fique bem numa faixa bem estreita, basta você trazer para cá. Basta você trazer para cá. Ou seja, aqui é o ponto 50% transparente, daqui para cá é 50% até 100%. Ah, mas eu quero que fique mais restrito. Basta você pegar aqui e arrastar para cá, por exemplo. Ok? Arrastei para cá, ó. Os sliders do canto. E agora a gente tem um degradê que ele é transparente totalmente no meio e ele tem essa variação de cor. Ou seja, a gente adiciona a cor, adiciona a transparência. É muito legal. Quando você faz isso, você pode simplesmente botar um nome qualquer, né? Gradiente. E você pode simplesmente criar aqui um novo. Você clica aqui, novo, pum, save, né? Ele já vai vir para cá. Vamos esperar nosso querido Photoshop pensar um pouquinho. Se ele vai ajudar a gente. Pum. Ah, tá bom. Na verdade, esse save aqui ele vai salvar essa paleta de degradês como arquivo externo para que você possa pegar essa paleta e levar para outro Photoshop. O que a gente tem que fazer aqui é apertar novo. Pum, virou aqui um novo degradê. Ok? Então está aqui o nosso degradê com a transparência. Então a gente está visualizando aqui. Aí você pensa, por que não está aparecendo transparente aqui no meio? Porque na verdade esse degradê aqui ele está apenas preenchendo um objeto que já existe. Como aqui o vermelho, o nosso objeto é cor vermelha, e o nosso degradê aqui, coincidentemente, é vermelho aqui no meio, aqui, ó, junto com o verde, ele está mostrando o que está atrás. Mas como ele é vermelho, mexe com uma cor com a outra. Vamos apertar o que aqui? Vou botar aqui para preto, por exemplo. Não mudou no caso aqui. Desculpa, clica 2 vezes aqui, bota para preto, pum, tá lá preto. Ou seja, o degradê ele não tem preto, né? Se a gente clicar de novo aqui, ó, nosso degradê ele não tem preto, mas está mostrando preto por quê? Porque esse gradiente overlay, que ele vai sobrepor com o gradiente, ele tem aqui justamente essa parte transparente, por isso que está mostrando atrás. Então deixa eu correr aqui, senão vai ficar o dia inteiro falando sobre isso. Então a gente tem aqui Color Overlay, que é preenchimento de cor, ou seja, você vai preencher essa layer com uma cor sólida, né, qualquer. Né, esse setinho gera uma série de efeitos, eu uso muito pouco, enfim. Vamos mudar aqui esse preto para outra cor, para que a gente possa visualizar os efeitos. Então vamos botar aqui. Deixa eu cancelar aqui, apertar de novo aqui. Vamos escolher aqui de novo aqui um azul bacana aqui. Vou botar um verde, pronto. Verde. Para a gente voltar, quando a gente aplica o efeito, né? Lembrando que a gente tem aqui o nosso degradê. Eu vou dar um duplo clique aqui, ele já aparece a lista aqui, olha. Ele parece SFX, ou seja, tem um estilo aplicado. E essa setinha que você pode expandir ou não com os seus estilos para você visualizar os estilos que tem essa letra sendo usados. Vou dar um duplo clique, ele já vai abrir de novo lá e já vai dizer para a gente aqui que a gente tinha o efeito, não está aparecendo porque está desabilitado, né? Se eu clico de novo ele aparece, beleza? Então o Color Overlay, setinho não vou mostrar, porque é um efeito específico para alguns comandos específicos, não tem assim uma aplicabilidade exclusiva. Inner Glow é igual o Glow, só que para dentro, né? Então, né, se eu aumentar aqui, você percebe que ele está aparecendo o Inner Glow ali. Eu vou aumentar a opacidade para ficar mais visível, beleza? Inner Glow é interessante. Inner Shadow é uma sombra interna, então tem uma sombrinha aparecendo aqui, eu vou aumentar, ó. Deixa eu deixar ela mais rígida. Cadê? Deixa eu aumentar a distância. Deixa ela mais rígida. Então está aqui a nossa sombra interna. Isso é interessante quando você quer fazer um objeto da ideia de que há um buraco no teu layout
e, consequentemente, você tenha um fundo, alguma coisa embaixo. Quando você rasga uma folha de papel, por exemplo, você tem essa sombra que o próprio papel projeta sobre o papel de baixo, né? Então é um efeito interessante, né? Stroke é uma linha em volta, então já pegando a linha vermelha aqui, entendeu? Qualquer linha, qualquer cor, né? Repare que já está aparecendo aqui a linha, vou dar OK, vou aumentar aqui o tamanho, né? Esse stroke ele pode ser outside, fora do objeto, inside, dentro do objeto, ou center, ele vai pegar metade para fora, metade para dentro. Você pode perceber aqui pela linha do próprio shape do objeto, pelo próprio formato, né? Beleza. Bevel and Emboss, aquele famoso botão, aquele efeito que dá o efeito de botão, né? Então eu vou botar aqui Bevel and Emboss e vou aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor. Cadê? Size, tá lá, tá ok? Aí você tem uma série de parâmetros. Então é interessante não só esse, mas todos os outros, que você possa experimentar cada um deles, cada um desses parâmetros, ok? Então você pode perfeitamente aqui mexer aqui a suavização desse botão, também que ele está rígido, também bem rígido e mais suave, né? E você aumenta, aí você tem um efeitozinho de sombra, você pode, digamos, você pode combinar eles. Então, por exemplo, esse botão, repara que a sombra desse botão está aqui, então se eu pegar o Drop Shadow e vou habilitar o Drop Shadow, né, aumentar aqui a distância, por exemplo, você tem a sombra coincidindo com isso. Aonde que isso é determinado? Que é um ponto interessante da gente estar olhando, né? Eu vou clicar aqui em cima. Cadê? Tá. Tinha um comando aqui no Photoshop anterior, faz um tempo que eu não apertava esse botão, mas eu sei onde está. Por exemplo, quando a gente seleciona aqui Bevel and Emboss, por exemplo, a gente tem aqui Shading, que é a sombra. E a gente tem sempre essa janelinha de ângulo. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Drop Shadow, a mesma coisa, ângulo, tá vendo? E existe esse checkboxzinho aqui que usa o Global Light. Como eu falei, se a luz está aqui projetando e aqui está o objeto, a sombra, obrigatoriamente, ela vai ser projetada para cá, né? Então, visando essa simulação do mundo físico real, esse botão é para isso. Ou seja, se você mudar, deixar isso habilitado e mudar de alguma maneira, repara que eu estou mexendo só em Drop Shadow e eu vou arrastar aqui o ângulo. Repara que o efeito de bevel, que não está sendo mexido, ele também é editado e atualizado, justamente porque parte do pressuposto que você pode querer nesse momento tá fazendo uma simulação de uma coisa real, né? Então por isso que esse botão usa o Global Light, usa a luz global, ele está habilitado por padrão. Se você desabilita e você arrastar aqui agora a sombra, repara que a sombra vai mexer e não necessariamente vai alterar aqui o bevel. Então um comando importante você está usando ou não. Então, quando você habilita, ele já até volta para a luz global, né? Quando você desabilita, ele volta para a luz específica. Quando você habilita, ele volta para a luz global que você está definindo aqui nesse documento. Beleza? Esses layers estilos, eles podem virar um estilo. O que é um estilo? Quando você clica aqui em New Style, ele vai vir para cá nessa janela de estilos, que você pode reaplicar. Então você faz um botão título, por exemplo, para um trabalho. Tem um Drop Shadow, tem um degradê, enfim, faz um monte de efeitos bacana. Pô, ficou super satisfeito. Pô, beleza. Agora eu quero aplicar esse estilo em vários documentos, arquivos distintos. Amanhã eu vou pegar o arquivo, vou editar um arquivo novo e eu não quero ter que repetir os parâmetros. Então você clica aqui, cria um estilo e você vai poder reutilizar esse estilo outras vezes, né? Então isso é uma coisa bem bacana. Então eu vou dar OK. Então a gente sai aqui da nossa janela de edição. Repare que a gente tem aqui, nesse caso aqui, Bevel and Emboss, o Drop Shadow habilitada. Se você clicar no olhinho, da mesma maneira que esse olhinho aqui oculta ou exibe o conteúdo, ele vai ocultar ou exibir aqueles estilos. E sempre que você tiver uma layer com essa setinha e esse FX, significa que esse layer tem estilos aplicados a ele, beleza? Se você quiser pegar esses estilos no mesmo documento e trazer para daqui desse gráfico para a bola azul, você não precisa criar um estilo para isso. Você pode fazer uma coisa mais rápida, que é clicar com o botão direito em cima aqui do FX e você tem aqui, cadê? Copy Layer Style, copiar estilos de layer, e você vai clicar aqui com o botão direito em cima, Paste Layer Style. Então, ele já vai automaticamente jogar aqui o estilo para cá também, tá ok? Então a gente tem aqui nossa bola com o estilo aplicado idêntico ao estilo desse outro objeto. Beleza? Então a gente tem aqui embaixo, como eu já falei, lixeirinha para jogar fora, criar uma nova layer, pasta para você organizar, Layer Adjustment, que são estilos de layer que eu vou mostrar para vocês no exemplo, Layer Mask, que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo,
junto com esse, assim, que são dois efeitos muito interessantes, muito importantes. Estilos de layer que eu já mostrei, beleza. Esse cadeadinho está desabilitado, ele só habilita quando você tem duas layers ou mais selecionadas. Você seleciona duas layers, clica nesse cadeado, o que ele faz? Ele atrela, ele fixa um ao outro, ou seja, quando você move um objeto, ele automaticamente move o outro. Então, repare que eu estou movendo o retângulo e a bola vem junto. Vou mover a bola, selecionei a bola, ele vai mover o retângulo junto, beleza? Basicamente para isso. Então, desabilito. Bum. Aí a gente tem aqui em cima algumas coisas importantíssimas, muito interessantes. Então, por exemplo, a primeira delas é os modos de mesclagem, na versão em português, ou Blend Mode, na versão em inglês, que é a versão que eu estou usando. Esse modo de mesclagem, assim, sempre quando você vê uma imagem que ela mescla com fundo, uma textura, né, certamente está usando esses Blend Modes. E basicamente esse Blend Mode, assim, não vem nem necessariamente eu explicar o que cada um deles faz, tecnicamente falando, porque sinceramente eu também nem sei. Mas na verdade o que ele faz é você ter uma layer sobre a outra e ele vai usar as propriedades de uma layer e vai mesclar com as propriedades da outra, sempre realçando o que você especificar. Então, por exemplo, existem Blend Modes, né, que vai simplesmente realçar as cores, os Blend Modes que vai realçar os contrastes, existem Blend Modes que vai realçar as partes claras, as partes escuras, sempre das imagens que estão sobrepostas, e os resultados são muito interessantes. Então eu aconselho você experimentar exaustivamente esse comando. E é provável que você experimente a partir do momento que você veja o resultado que ele gera, que é muito interessante e é super simples. Então, para visualizar, eu vou simplesmente pegar aqui, por exemplo, tem um que eu gosto muito, é muito usado inclusive, é o Overlay, né? Então repare que quando você seleciona o Overlay, ele mescla esse azul, esse shape azul com o fundo, e já gera um resultado muito interessante. Se eu clicar aqui fora, né, você está vendo essa linha, porque ele está selecionado, quando você clica fora ele não vai visualizar. Gera um resultado assim super legal, né? Então se usa muito, né? Esse é um deles. Também a sugestão é você colocar fotos, objetos variados, e lembrando que se você pega uma imagem com a outra e faz um blend e não funciona bem, não significa que aquele blend não é bom. Pode ser que aquela imagem com a outra não gere um bom resultado com aquele blend e vice-versa. Então é uma tentativa e erro constante. Experimente muito. Se você pretende fazer manipulação, qualquer tipo de edição um pouco mais sofisticada, certamente você vai precisar usar as layers e os Blend Modes também. E aqui estão eles, então sirva-se à vontade. Opacidade, como o nome já sugere, né? Eu vou pegar aqui a layer do quadrado verde, vou botar a opacidade 50, ele vai ficar semi-transparente, tá ok? Igual os botões que eu já mostrei aqui em outro vídeo, os brushes, né? Os pincéis. Existe tecla de atalho, que é 1 é 10% de opacidade, 2 é 20, 4 40, aí 5, 6 até 9 e 0 é 100, tá ok? É uma tecla de atalho. Essa tecla de atalho só funciona quando a ferramenta V, mover, está selecionada, tá ok? Então se tiver com outra ferramenta selecionada, apertar, é provável que não funcione, né? No caso o meu está. Se você quiser, por exemplo, opacidade de 32, basta apertar 3,2 rápido. Repare aqui que está 32, 23, 2,3 rápido, 23, 100%, 0, beleza? Tecla de atalho para isso. Blend Modes, opacidade. Aqui embaixo é uma ferramenta interessante, justamente para você travar a sua layer, para que você não estrague ela, se você não quiser mexer nada. Por exemplo, a posição desse círculo vermelho está perfeito. Desse círculo azul está perfeito. Você basta clicar no cadeado, ele fica totalmente sem edição, você não edita nada, tá ok? Se você clica nesse aqui, ele não vai permitir você editar, fazer movimento. Repare que essa seta aqui, essa setinha assim em cruz, é igual a essa aqui da ferramenta mover. Ou seja, você não vai mover a sua layer para lugar nenhum, está dizendo que você não pode mover, mas você pode fazer outras edições, né? Que outras edições? É pintar, tá ok? Se você clicar aqui nessa aqui, não está habilitado por quê? Porque isso é um shape, na verdade esse é um vetor, é um shape vetorial, então não permite você pintar. Mas, por exemplo, vou clicar uma layer nova, vazia, para poder explicar para vocês esse efeito. Vou pegar o pincel, pegar a cor vermelha, só para dar um destaque, e vou fazer aqui um borrão. Beleza, tem aqui o nosso borrão, está aqui numa layer, né? Pegar a ferramenta mover e arrasto. Você vê que é uma layer, está aqui sobrepondo inclusive as demais, está em cima, você repara que está em cima. Beleza. Aí se você clica aqui, você não pode mover, como eu já mostrei. Beleza. Se você clicar aqui agora, ele vai preservar, ele não vai permitir você pintar. Você não pode pintar nada, você pode mover, ó. Estou movendo. Mas se eu pegar o pincel aqui, ó,
pincel, me permitiu pintar, beleza? Ou seja, aqui você não faz nada, nada. Aqui você não move, mas pinta. Aqui você não pinta, mas move, né? E esse último aqui preserva a transparência. O que é isso? Lembra que eu falei que a layer ela é transparente por padrão? Ou seja, essa layer aqui que eu acabei de criar, ela tem essa parte em vermelho, é justamente a parte que tem pixels, que está pintada. Toda essa outra parte aqui, ela é transparente. Então, quando você clica nesse botão, ele preserva a transparência. Ele não vai permitir você pintar onde é transparente. Então, por exemplo, vou pegar uma outra cor aqui, azul, só para facilitar. Pum. Vou pegar o pincel, pum. Aí eu estou selecionando a layer desse borrão vermelho. Preste atenção. Agora eu vou rabiscar aqui e nada acontece. Eu estou rabiscando, estou clicando. Pum. Mas se eu passar o cursor em cima da parte que tem pixels, ele permite eu pintar. Beleza? Justamente porque está com essa habilitada. Mas ele só preserva a transparência, mas permite eu pintar e permite mover. Ó. Beleza? Então aqui preserva a transparência. Esse aqui preserva as cores, você não pode pintar. Esse aqui preserva o movimento, você não pode mover, pode fazer tudo menos isso. E o cadeado, você não faz necas que tibiriba, você está proibido de mexer, né? Mexe, ninguém tasca. Beleza? Então, modo de edição. Aqui em cima, modos de filtragem. Então, por exemplo, a gente tem aqui, esse primeiro layer são pixels. Não estou mexendo porque está cadeado, né? Vou desabilitar, deixar o modo adicional. Beleza. Então aqui é uma layer de pixels, são pixels que eu pintei com pincel, então pixels. Se eu clicar aqui, ele vai exibir apenas esses pixels e não vai exibir o restante. Por exemplo, aqui é uma layer de pixels, aqui é uma layer de shape vetorial e aqui é uma layer de pixels também. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse botão, ele só vai exibir os layers de pixels, só esses dois, ok? Isso é interessante que você tem várias layers, você quer mexer só nos textos. Né? Aí você vai clicar aqui. Nesse caso não está aparecendo nada porque não tem nenhum texto. Se eu tiver algum texto, ele vai aparecer só os textos. Né? Ah, eu quero editar só as imagens. Você vai clicar aqui, vai aparecer só as imagens. Ah, eu quero editar só os layers adjustment, que é justamente esse aqui, que são os ajustes de layer que eu vou mostrar. Né? Você vai clicar aqui, beleza, aí ele vai mostrar só esses layers adjustment. Então, basicamente é uma filtragem e aqui você pode especificar também nome, efeito, modo, atributo, enfim. Nome, por exemplo. Se botar aqui o nome, ele só vai exibir os layers que contém aquele nome, beleza? Então, basicamente para isso. Né? Então, deixa cair, deixa por padrão. Então, aqui estão as nossas layers, né? A gente falou aqui dos estilos de layers, linkar uma layer a outra aqui no cadeadinho, né? Folder, nova layer, lixeirinha, beleza? Então, vamos fazer o seguinte exemplo, que é interessante da gente estar avaliando. Então, eu vou pegar essas layers aqui, vou jogar fora. Vamos pôr a mão na massa num trabalho real. Então a gente tem esse fundo super bacana de uma imagem que a gente pegou na internet. A gente tem uma foto aqui de Fernando de Noronha, um lugar que eu sou doido para conhecer, não fui ainda, mas onde eu vou com certeza. Então a gente vai pegar essa imagem e vai tirar o fundo dela e vai simplesmente trazer para cá e vai usar esse fundo aqui nessa imagem. Vamos lá? Então a gente vai usar aqui para isso, primeiro a seleção, para a gente recortar o fundo. Né? A gente já mostrou isso em outro vídeo, vamos usar aqui essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu descobri recentemente. Né? A gente usa o programa há bastante tempo, a gente acaba esquecendo de experimentar as novas ferramentas. Então eu descobri essa ferramenta recentemente, uma mistura de varia mágica, já falei em outro vídeo sobre seleção, dá uma olhada lá. Então eu vou usar essa ferramenta para selecionar o fundo, repara que eu estou selecionando bem rapidinho. Selecionei, vou simplesmente apertar o botão Delete, ou seja, deletei o meu fundo, desfiz a seleção, peguei a ferramenta Mover e vou simplesmente arrastar essa layer, essa imagem, né, para dentro da outra imagem. Beleza, eu vou fechar essa aqui que eu não preciso mais dela, salvar não preciso, e vou posicionar aqui. A gente está vendo aqui o horizonte, né, no caso o mar. Né, então para que a gente não tenha um efeito irreal, vou trazer aqui para cima aqui, ó, e vou ignorar essa cordilheira, vou usar apenas o fundo mesmo. Né? Então eu vou trazer para cá, ó, e vou deixar aqui ó, uma lua bacana aqui, outra lua bacana aqui. Vou usar uma ferramenta crop, corte demarcado, se não me engano a versão em português, e ele já aparece aqui esse crop, né? Vamos usar o nome que eu costumo usar, e essa ferramenta é basicamente, você vai remoldurar a sua imagem, a imagem é desse tamanho, você vai fazer uma moldura menor, aperta Enter e ele descarta tudo que está fora. Então eu vou perfeitamente pegar aqui, vou cropar essa imagem aqui, apertar Enter, então repare que ele descarta o restante, e aqui está aqui minha nova imagem, minha nova composição. Então, tá aí o nosso resultado. Aí você pode pensar assim, poxa, caramba, beleza, Bruno, eu tô vendo aí, a imagem tá lá em cima, o fundo tá atrás, beleza, você já posicionou.
mas a luz está totalmente diferente, né? Como a gente pode perceber, essa imagem de trás aqui, ela tem aqui um pôr do sol, como a própria imagem já mostra, o sol está se pondo, então ela está meio escurecendo, né? E já a outra imagem é bem clara. Como que a gente pode fazer para a gente gerar um resultado mais real e mais interessante, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer é a seguinte, os comandos que você faz para fazer esse tipo de resultado, eles são simples. A partir do momento que você entende o Photoshop de uma maneira básica, ele já te dá condições de fazer infinitas coisas. O que vai permitir você fazer esse tipo de resultado é a sua percepção sobre a luz e a cor. Basicamente, luz e cor, né? A luz, quando eu falo luz, imagina que eu estou falando luz e sombra, né? Onde tem a luz e a ausência da luz, né? E a cor, que vai te gerar... E a forma também, tá? Desculpa, faltou luz, cor e forma, né? A tua percepção sobre esses fatores é que vai te dar a sensibilidade para você fazer a edição, né? Eu aprendi na faculdade que o bom designer, ele é, antes de tudo, um bom observador, né? Então, se você perceber os detalhes, você vai ter condições de fazer excelentes resultados, mesmo com as ferramentas básicas. Então, para você fazer esse tipo de coisa bacana, não depende só de você entender a ferramenta, mas sim você desenvolver essa percepção da onde que está a luz, aonde que está a sombra de uma imagem da outra. Se uma luz, se a sombra de um objeto está aqui e de outra leia está para lá, você tem que flipar, ou seja, inverter um dos objetos para que a sombra coincida. Por exemplo, se um objeto está muito saturado, o outro não, um tem muita luz, o outro não. Nesse caso aqui é exatamente o que acontece. A gente tem a layer de cima com bastante luz, né, porque é um dia do sol, e embaixo com menos luz, não chega a ser noite, mas está quase noite. A gente repara que em cima está até céu estrelado. Como é que a gente faz isso? Né? Basicamente, para você escurecer uma imagem e transformar uma imagem de dia para noite, você tem que tirar a luz, escurecer ela e tirar a saturação. Por quê? Porque se você tem luz, você tem cor. Você só tem cor onde tem luz. Se você apagar a luz do quarto, por exemplo, você vai ver que vai ver escuro e vai ver desaturado as cores. Porque a luz é justamente a refração, a cor é justamente a refração da luz. A luz bate em cima de um objeto e essa luz, alguma parte dessa luz fica e a outra parte é refletida. E o que reflete vem no teu olho, você vê e interpreta como cor. Então, se você quer escurecer uma imagem para que ela fique de noite, tem que tirar luz e tem que tirar cor, saturação, beleza? Como é que a gente faz isso? Layer Adjustment, ajustes de layer. 2 comandos a gente vai estar usando para isso. Primeiro é Levels, que eu costumo usar muito. Não vou entrar em detalhes dessa ferramenta, pretendo falar dela mais calma depois, pela sua complexidade, é muito interessante. Mas basicamente, imagina que aqui você tem 3 setinhas, né? A da direita você vai estar mexendo nos tons escuros, a da esquerda nos tons escuros, desculpa, a da direita os tons claros e aqui no meio os meio tons, né? Aqui embaixo você vai determinar o quanto claro é o seu tom mais escuro, ou seja, quanto mais para a direita for, mais claro é o seu tom mais escuro. Você vê que a imagem vai ficando acinzentada. E a direita, o quanto escuro vai ser o seu tom mais claro. Então, se você pegar e arrastar para a esquerda, repara que a imagem vai ficando escura de uma forma geral. Então a gente vai basicamente escurecer ela um pouco aqui, tá, ok? E vai escurecer um pouco em cima também, principalmente os meio tons, tá? A gente vai trazer mais para cá, né? Repara que a gente tem que baixar a tonalidade, a cor de uma forma geral da imagem, por isso que eu estou usando nesse caso aqui embaixo, ok? Aí já começa a aproximar mais. Agora a gente vai abrir aqui um outro, vai selecionar aqui de novo, né? E vai pegar o outro aqui e vai colocar Hue Saturation, né? Que é saturação e sei lá o que, em português. E a gente tem aqui esses 3 comandos, a gente vai mexer aqui basicamente na saturação e na luz. Então se você vai baixar a saturação, aí você pensa assim, poxa, se você for perceber, tudo que a gente está fazendo, ele está mexendo nessa camada e na camada de baixo também. E a gente não quer isso. Porque se existe uma diferença de uma para outra e você edita as duas, essa diferença continua. Mesmo que você baixe a saturação, continua a diferença. Você baixa a luz, continua a diferença. Como é que a gente faz? A gente tem que restringir ambos os ajustes para que eles fiquem apenas na camada de cima. Como que a gente faz isso? Existe esse botãozinho aqui que é justamente para isso. Ó. Você vai clicar, repare que ele vai indentar, aperta de novo. Ele vai indentar aqui, vai criar uma setinha, vai arrastar um pouco para a direita, criar uma setinha indicando que esse comando está sendo aplicado a layer de baixo exclusivamente.
Só que nesse caso aqui está errado, porque o que a gente precisa, na verdade, é que ambos estejam com essa setinha aplicando sobre a layer de baixo. Então você vai clicar nessa aqui, fazer a mesma coisa, tá? Aí você repara que o nosso efeito já fica bem mais interessante. Agora, a gente tem condições de fazer uma edição e chegar mais próximo do que a gente quer. Então a gente vai clicar aqui, por exemplo, eu estou achando que a nossa imagem aqui ela pode escurecer um pouco mais e aumentar um pouco a opacidade, a saturação. Estou achando que está muito, a saturação está muito alta, muito baixa a saturação, né, no caso, e eu vou escurecer um pouco mais. Ok? Então o resultado final, na verdade, vai depender muito da sua percepção visual, ok? Então, às vezes, o que para mim pode ser ideal, para você pode não ser. Obviamente, quando a gente pensa numa manipulação que vai simular o mundo real, né, existe um consenso, né, e você precisa buscar esse consenso para você fazer essas manipulações. Então, basicamente é isso. Então, a gente fez aqui foi criar esses dois ajustes de layer, né, e encapsular eles e clicando nessa setinha. Existe um atalho para isso, que é a tecla Alt, se não me engano. Tá? Então você experimenta a tecla Alt ou uma das teclas de função no seu PC, que é justamente para desvincular ou vincular essa camada na camada de baixo. Repare quando está desvinculado, como é que fica. Ele fica muito escuro o céu, aí continua com um certo contraste. Mas a partir do momento que você encapsula aqui um ao outro, o resultado já fica mais interessante, tá, ok? Aí você pode, a seu gosto, eu vou dar uma mexida aqui um pouquinho mais, né, para um ponto que eu acho aqui interessante. Né? Então, na minha opinião, está bem satisfatório. Né? Aí fica aí a seu critério, você está experimentando, mas basicamente esse é o comando. Então a gente viu aqui o primeiro vídeo sobre layers nas camadas. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode perguntar que a gente responde. Se você gostou do vídeo, clica naquele lá, joinha, show de bola, para compartilhar, ajudar a divulgar os vídeos, que isso é interessante, vai estar ajudando a gente a divulgar o trabalho e, consequentemente, a fazer mais vídeos. Então dá aquele gostei. E se você quiser aprender mais sobre o programa, eu aconselho muito você se inscrever. Por quê? Porque a gente vai fazer outros vídeos sequenciais. A nossa proposta é ensinar o Photoshop, ao invés de simplesmente fazer tutoriais avulsos sobre o uso da ferramenta, a gente vai estar fazendo vídeos complementares, desde o mais básico, se você assistiu o primeiro, ele é bem introdutório, até os mais avançados. Isso é indicado para quem quer aprender realmente a mexer na ferramenta de uma maneira bem consistente. Então basta você se inscrever aí, porque você vai estar recebendo informações de novos vídeos que a gente vai estar lançando com frequência. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não gostou, pode xingar à vontade aí, que a gente está aqui para ouvir. Mentira, eu não quero ouvir xingamento. Mas enfim, fique à vontade também. E é isso. Valeu, tchau!